Com a CPI da Covid-19, as investigações mirando as operadoras de saúde Prevent Senior continuam a todo vapor. Em São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado já iniciou uma comissão parlamentar para apurar a conduta da empresa em meio à pandemia. Por isso, conversamos hoje com Renata Abalém, que é advogada e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Goiás, sobre as medidas legais para caso alguém se sinta lesado por algum plano de saúde. Doutora, muito bom dia. Já temos uma CPI em Brasília. Agora vamos ter uma CPI contra essa operadora de saúde, que é o alvo dessas investigações. Na prática, como tudo isso vai funcionar e o que vai trazer de benefício para a população, principalmente as pessoas que necessitam de um plano de saúde? Bom dia a todos. Na verdade, a CPI ela cria um clima, tudo isso está gerando um clima de muita apreensão, né? Os consumidores, as próprias empresas operadoras de saúde não devem estar confortáveis com essas investigações, mas elas se fazem muito importantes, muito necessárias, imprescindíveis para esse momento, que nós precisamos identificar quem é o bom prestador de serviço e quem não é o bom prestador de serviço. No Brasil, nós temos infelizmente, os prestadores de serviço ficam muito à vontade, né? Nós temos aí uma ANS que, convocada para a CPI, não prestou esclarecimentos, pelo menos da forma que eu acho que deveria ter prestado, até porque penso eu, acompanhando já de muitos anos as investidas, as investigações e o posicionamento da Agência Nacional de Saúde, penso eu que ela poderia ter sido mais enfática e não deixar talvez não tivesse deixado acontecer o que aconteceu no caso da Prevent Senior, que é uma lástima. Veja, tudo que nós falamos e aonde eu vou eu falo sobre isso, eu falo sobre provas, porque eu já vi processos, já vi as provas carreadas em processos e já vi e ouvi atentamente a CPI. Não conheço a documentação da CPI, mas vou dar um jeito de conhecer, porque eu acho que deve ser muito interessante. Eu acho que essa CPI ela vai dar um passo para que mudemos as nossas regras sanitárias e as nossas regras de relação com os que os planos vão ter em relação aos seus consumidores. Então, acho imprescindível, mesmo que doa, e está doendo em todos, né? Está doendo nos consumidores que estão com medo, que estão pensando em sair do plano, está doendo nos pacientes que ou ficaram sequelados ou tiveram perdas, né, no caso dessa operadora específica. Então, está doendo em todos, é uma situação muito triste. Ô, doutora, todo mundo que ficou internado em algum hospital da Prevent Senior por causa da Covid-19 deve agora querer ter acesso ao seu prontuário ou só casos especiais, como de morte em família? E os familiares têm também direito ao acesso a esses documentos? Sim, todos nós temos, mesmo os que ficaram internados por pouco tempo, mesmo aqueles que foram medicados, inclusive pela telemedicina, todos têm direito ao seu prontuário. O consumidor tem direito, o cidadão tem direito ao seu prontuário. E qualquer operadora de saúde, qualquer médico, qualquer consultório é obrigado a fornecer esse prontuário. Então, se você tiver dúvidas do que foi ministrado, do procedimento que foi utilizado, essa solicitação de prontuário, ela é uma solicitação muito simples, é uma solicitação que pode ser feita verbalmente, mas sugiro que faça por e-mail ou por um chat desses hospitais, para que você tenha provas em mãos e que você solicitou no caso de negativa. Então, todos têm direito de saber o que aconteceu. Tá? Todos têm direito a mover ações contra essa operadora ou outra operadora, dependendo do tratamento que foi aplicado, que foi adotado nos casos específicos. Nos casos específicos em que eu visualizei provas, em que eu estou acompanhando, sim, os consumidores têm direito, inclusive, de serem reparados financeiramente. Consumidores que, em razão da má conduta ou da conduta inadequada ou da conduta insuficiente,
tiveram necessidade de ser transferidos para outros hospitais e tiveram custos, esses consumidores têm sim direito a serem ressarcidos desses custos extras que eventualmente tiveram. Doutora Renata Abalém, a gente sabe que toda CPI, durante a investigação, tem provas robustas e muitos depoimentos, testemunhas, tudo é arrolado nesse processo. Quais as penalidades que a Prevent Senior pode sofrer nessa questão da CPI agora, com essa abertura? Existe a penalidade, algum consumidor pedir até o fechamento junto à CPI, como forma de tratativa junto com a CPI? Como é que a senhora avalia tudo isso? Olha, a penalidade moral da empresa, ela já existe, né? Hoje, ela pode em algum momento ser revertida, mas ela já existe, porque reputação é uma coisa muito séria, né? A reputação com os seus consumidores, né? Com os milhares de consumidores, aliás, com toda a nossa sociedade, com todo, inclusive, eu estou falando isso até em termos de outros países, porque a conduta utilizada na Prevent foi noticiada em vários outros veículos. Bom, então o que é que pode acontecer? Primeiro, a ANS abriu uma investigação, uma apuração do que aconteceu. Sim, a ANS pode pedir o encerramento, mover algum procedimento administrativo que impeça a continuidade dos trabalhos. O PROCON também pode fazer isso, porque o PROCON, se verificar alguma irregularidade, ele pode, inclusive, pedir o embargo do funcionamento. O Ministério Público pode fazer isso. Eu penso de sopetão. Eu acredito que o consumidor não tem essa força toda para pedir o fechamento. Ele pode pedir uma indenização, ele pode pedir uma reparação, ele pode fazer uma denúncia crime, mas ele não tem o poder, a nossa legislação não permite que ele simplesmente vá e peça para que se feche, para que se encerrem as atividades, porque isso não será possível. As investigações, elas vão levar a que as autoridades, e autoridades falam ANS, Ministério Público, elas tomem determinadas atitudes, alguns procedimentos que podem vir a finalizar, talvez no encerramento de algumas atividades, inclusive até a própria vigilância sanitária, né? Porque no caso de unidades hospitalares, a vigilância sanitária pode influenciar bastante nessa situação. Mas não acredito que isso aconteça. Certo. Acredito que a empresa ela tem que se manter. Eu acredito que existem aí vários consumidores que não trataram de Covid, que não pegaram Covid, que não tiveram sintoma, não foram, não são alvo, não são atores nessa situação de Covid e tem atendimentos de ponta na Prevent Senior e estão satisfeitos com o atendimento da Prevent Senior. Então, esses consumidores também têm que ser levados em consideração, porque são aí milhares de consumidores. E o que se espera é que não se fechem, que não acabe, porque nós temos uma saúde suplementar no Brasil que é cara, que é difícil para toda a população, não é fácil, principalmente nesse momento que nós vivemos. Então, a histeria, ela não é bem-vinda agora. Perfeito. Doutora, o paciente, por exemplo, que está internado em um determinado hospital através de um plano de saúde, ele deve ser avisado de todo o medicamento que ele é prescrito? Ele é obrigado a aceitar uma vez que o plano é que está te oferecendo esse tratamento médico ou ele pode se recusar a consumir algum medicamento? Sim, o consumidor pode se recusar. Se o consumidor não tiver apto a aceitar ou não, a família tem o poder de fazê-lo. Nós conhecemos aí alguns casos que, em razão de religiosidade, algumas pessoas não tomam, por exemplo, transfusão de sangue. O que esses hospitais fazem? Esses hospitais entram com medidas judiciais para garantir o procedimento correto
ao paciente. Então, é uma obrigação dos hospitais garantir o total acesso à saúde, mesmo que a religião não permita. Então, a gente conhece aí casos que judicialmente têm sido oferecidos medicamentos ou transfusões de sangue para consumidores que não querem, mas somente nesse caso, porque nesse caso, por exemplo, da Prevent, como essa situação de tratamento precoce, ela foi dada indiscriminadamente, já é uma situação que eu diria assim, é um pouco peculiar, é uma situação especial, porque o paciente pode se negar ao tratamento precoce ou usufruindo do tratamento precoce e esse tratamento levando a alguma outra intercorrência, porque a narrativa que a gente conhece é que eu tomei um remédio precoce para alguma coisa e me desencadeou outra coisa pior ainda. Sim, aí o paciente poderia negar, a família pode negar, porque é um tratamento, inclusive, que não está prescrito e não é aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Doutora Renata Abalém, uma pergunta agora muito importante para quem está acompanhando a gente. Teve paciente que morreu por conta dos tratamentos da Prevent Senior, outros ainda estão em dúvida. Em caso de reparação judicial, em quanto tempo a pessoa consegue reparar esse dano provocado pela operadora de saúde? Olha só, isso é muito variável, porque nós estamos falando em poder judicial, um poder que vai analisar provas numa situação em que é absolutamente nova para nós no Brasil, né? Eu estou falando de um equívoco ou de um tratamento inadequado que foi aplicado a uma massa muito grande de consumidores. Então, se eu tomei o medicamento e esse medicamento ele desencadeou uma arritmia ou ele desencadeou uma outra sequela, eu vou me municiar de laudos, eu vou buscar todas as provas que eu tenho e eu vou postular na justiça uma reparação. Seja ela material, o que é uma reparação material? O que eu gastei para pagar aquele mal. O que eu tive que gastar com outro hospital, com outro medicamento, com outros médicos. Então, isso é uma reparação material. E depois, se eu fui lesada emocionalmente, moralmente, se aquilo me acarretou um sério problema, a falha na prestação de serviço da Prevent Senior, aí sim eu posso buscar uma indenização moral. O que eu imagino que vai acontecer num caso com grandes proporções como essa e com um grande número de consumidores? Eu acredito que, havendo uma busca pela justiça, pelo Poder Judiciário em massa, eu acredito que esse gerenciamento de crise ele vai passar pela empresa. A empresa ela tem toda a condição de chamar os consumidores e tentar negociar. Se não fizer isso, essa movimentação judicial vai depender da preparação do Tribunal de Justiça, principalmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde as ações vão acontecer. Então, acredito que 3 anos, 2 anos, mas eu não tenho como imaginar ou dar uma data precisa. Creio que é uma ação que vai ser demorada, porque há de se provar por laudos, os especialistas terão que ser ouvidos, as provas que são carreadas são muito e robustas, né? Então, vai existir todo um aparato, né? Há de existir todo um aparato para socorrer, inclusive judicialmente, esse consumidor. Claro, a gente deve acompanhar, inclusive, de perto alguns desses casos agora nos próximos dias, nos próximos meses. E, doutora, para a gente encerrar, o que esse caso, afinal, então, da Prevent Senior traz de lição, de ensinamentos e que pode vir a mudar para os planos de saúde e suas condutas? Eu acredito que uma das coisas mais importantes é a questão da verticalização da saúde. O que é? Planos de saúde gerenciando ou sendo proprietários dos seus próprios hospitais. Eu acredito que algumas regras vão nascer disso daí, algumas observações estão sendo feitas, inclusive pela própria CPI. Houve essa observação por parte dos senadores com relação a essa verticalização. Isso vai ser importante. Acredito agora que, em razão de tudo isso
isso que se descortinou. É urgente, faz-se imperativo que a Agência Nacional de Saúde e todas as agências reguladoras que nós temos no Brasil, elas não sirvam somente de cabide de emprego e nem para colocar políticos, né? E nem para você adequar um ou outro. O que é necessário? A Agência Nacional de Saúde, ela tem que ter técnicos de saúde que estejam à frente dela, trabalhando a saúde, porque ela foi criada para isso. Então, não dá para ser... para existir, para simplesmente fazer de conta que está acontecendo. Não, precisa ser uma agência mais... vou usar até uma palavra interessante que me veio à cabeça, tem que ser uma agência mais abusada, sabe? Uma agência que chega junto, profissionais técnicos que estejam sabendo o que estão falando, uma agência mais assertiva, mais propositiva. Eu acho que é o que nós precisamos. Nós precisamos, o consumidor brasileiro, ele precisa ter quem o defenda. E isso, nós temos regras interessantes, nós temos uma legislação muito robusta, a nossa legislação consumerista, ela é uma legislação que é uma das melhores do mundo, se não a melhor, mas o que é importante? É importante que nós tenhamos essa legislação extremamente fincada no olhar, no coração, na mente dos nossos fornecedores. Nós devemos dar um basta aos mal fornecedores, porque nós pagamos caro, tudo nosso é caro. A nossa política econômica, ela não é barata, o consumidor, hoje ele está vivendo com uma inflação altíssima, então é importante, pelo preço que nós pagamos, que nós tenhamos fornecedores muito mais comprometidos conosco do que nós temos visto. E olha, eu não falo só em saúde, não, eu falo em geral, mas saúde principalmente porque de 2 anos para cá é o que nós temos aí, estamos sofrendo e nós estamos vendo a necessidade de termos uma saúde mais existente, né? Porque a existência tá difícil, os planos estão difíceis, aumentando o custo, enfim. Imagino que agora as nossas autoridades, os nossos governantes vão se atentar mais para essa questão da saúde, principalmente da saúde suplementar. Doutora Renata Balém, presidente da Comissão de Direito ao Consumidor da OAB de Goiás, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã da Rede Jovem Pan. Eu que agradeço, um bom dia para vocês, um bom trabalho. Valeu, bom dia também, bom domingo.